Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o nosso canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a continuação daquele Espião Carteira Z, aquela série que a gente colocou lá atrás, e a planilha de hoje, o PDF, na verdade, vocês vão poder baixar no link da descrição aqui abaixo. Para quem não entendeu bem, o Espião Carteira Z é uma compilação daquelas ações que os principais gestores do Brasil, aqueles que tiveram resultado ao longo dos últimos anos, eles estão investindo. Com os 3 meses de atraso da CVM, mas mesmo assim, como são posições grandes, dificilmente eles conseguem mudar de forma tão rápida assim. E como é um assunto de fundos de investimento, eu trouxe aqui o Rafael Zattar para falar sobre isso. Mas antes de chamar ele, eu quero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta, aí a gente já começa. Bom, pessoal, estou aqui chamando o Rafael Zattar, a gente já vai compartilhar a tela do Espião Carteira Z e queria que você falasse um pouquinho desse espião, acabei dando uma antecipação lá. O que você tem a dizer sobre o espião antes da gente mostrar a própria planilha? Fala pessoal, um salve aí a todos. O Espião Carteira Z, Daniel, ele surgiu da necessidade que muitos investidores estavam perguntando aí para a gente, que tinham posições em determinadas empresas e de repente não queriam replicar essas mesmas posições nos fundos, né? Seria uma replicação de estratégias. Então, o pessoal pediu muito para a gente fazer isso, além do que ter noção do que o fundo está investindo, ter noção o que o gestor está comprando, o que ele está operando short, ou seja, operando vendido. Eu acho que é bem enriquecedor, porque você está colocando o seu dinheiro, né, o seu patrimônio, para um gestor gerir, para alocar os recursos. E eu considero muito importante você pelo menos ter uma noção de quais empresas ele está comprando, né? Quais as posições que ele está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Então, eu acho que o conhecimento, ele abrange muito, o conhecimento é sempre enriquecedor, Daniel. Então, vamos lá, vamos ao que interessa, vamos mostrar aqui o nosso PDF, o PDF fez com muita maestria, e lembro de novo que vocês podem baixar aqui no link da descrição do vídeo, tá? E vocês vão receber no e-mail de vocês assim que vocês se inscreverem. Muitas pessoas, quando olham esse Espião Carteira Z, eles pegam essas 6 primeiras empresas que estão em negrito, e eles falam assim, essas são aquelas que os fundos mais investem. Eu gosto de ir um pouco além, eu acho que ele traz muito mais informação para a gente. Por exemplo, uma das informações novas desse Espião Carteira Z 4ª edição, esse que é referente a agosto e que está sendo liberado agora em dezembro de 2019, é a questão dos shorts. Então, por exemplo, aqui a gente vê as 6 primeiras ações. As 6 primeiras ações é praticamente uma unanimidade, né? A gente vê Via Varejo em várias gestoras, Petrobras em várias gestoras, Vale em várias gestoras, a própria Gerdau em várias gestoras, a Unida já um pouco menos, mas a gente vê aqui, por exemplo, que a B3 tem uma gestora, a XP LB, né, que ela tá, por exemplo, short, ou pelo menos em agosto ela estava short. E esse é uma novidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso, enquanto eu vou mostrando aqui a planilha, a parte de baixo, a parte das ações que estão mais short do fundo. Legal, Daniel. Só lembrando aí que isso está em ordem de prioridade, ou seja, as primeiras ações aí são realmente as ações mais escolhidas, né, de acordo com a porcentagem. A gente tem no canto direito aí a soma delas. A gente inclui também os fundos que estão um pouco alavancados, que tem uma porcentagem maior, a gente incluiu na mesma planilha. Então, se o fundo está um pouco alavancado e aumenta a proporção, a gente respeitou essa confiança do fundo em alguma empresa que ele esteja com o maior patrimônio nela, Daniel. E aí, só para ratificar, a gente tem um mapa de calor aí, né? O pessoal tem a parte verde, verde claro, verde mais escuro, que são as posições long, tá? Que o pessoal consegue verificar aí, né? Verde mais escuro são as posições aí. E em cada fundo, né? No cruzamento aí da coluna, das linhas com as colunas, e embaixo, se a gente conseguir perceber, a gente tem em vermelho, ou vermelho mais claro, as posições short de cada fundo, né? Eu quero aproveitar aqui, e esse trabalho foi muito interessante, o Jonas, que é o nosso colaborador da Carteira Z aí, com doutorado em Ciências da Computação para o UFRJ, tem
trabalhado de grande valia conosco, tem ajudado bastante. Eu queria aproveitar para agradecer ele também por esse trabalho rico aí, que tem nos ajudado bastante, e também aos investidores, Daniel. Beleza. Uma coisa que me chamou a atenção, né, duas coisas aqui, já a gente analisando um pouco mais, o short do Versa em BOVA11 em 54%, quer dizer, ele espera com as posições long ganhar realmente do Ibovespa, isso chama atenção. E outra coisa que me chama atenção é que o Alasca não tem nenhuma das 6 primeiras posições, quer dizer, ele está sendo um fundo, até agosto pelo menos, completamente contrarian, né? Um fundo completamente ao contrário do restante deles. Claro que a gente tem outros aqui, ó, o Azequest, por exemplo, só tem Via Varejo, não tem as outras 5, enfim, a gente consegue ver, ó, o próprio Real Investor do Cezinha, que também não costuma investir nas empresas mais aí badaladas, também só tem aqui a Via Varejo, não tem as outras, ou não tinha, né, em agosto, e a gente vê que ele já investe em ações aqui que estão mais para baixo nessa linha toda. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Você tem alguma informação? Por que essas duas questões, por que o Alasca não tem nenhuma dessas principais, e por que o Versa está tão short, por exemplo, em BOVA11? Falando primeiro aqui do Versa, Daniel, houve alguns shorts que eles fizeram ao longo do ano, nessas posições vendidas, que não se consolidaram aí num prazo mais curto, tá? Por exemplo, Banco Inter, o mercado estava bastante eufórico com o Banco Inter, e o fundo estava acreditando aí que havia um exagero, tá? Então, o fundo estava, de certa forma, short em algumas posições que estavam, de certa forma, em euforia no mercado. Então, eles consideraram isso, de certa forma, um erro nesse prazo e acabaram montando essa posição grande short em Bova mesmo, né? Então, acabou se consolidando, Daniel, porque o fundo meio que andou empatando e perdendo para o Bovespa nesse prazo de 2019 e agora está descolando bem nesse fim de ano. Então, a gente acha interessante isso, quando os gestores, né, apesar de terem décadas de mercado, geralmente, eles podem errar, todos erram, né? O Warren Buffett erra, então, mas reconhecer e alterar a estratégia ao longo do tempo, em determinadas ocasiões, a gente acha muito enriquecedor e isso faz com que o fundo acabe gerando alfa ao longo do tempo, você rever as estratégias. E o Alasca, falando do Breda aí, ele realmente tem posições aí que os outros fundos não têm, tem posições bem específicas, né? Do pessoal do Condado aí da Faria Lima, o Breda tem o pessoal tem aquele viés mesmo de visitar as empresas, de participar com mais afinco das assembleias. Então, eu acho que isso faz com que o conhecimento em determinados cases, né, faz com que eles tenham maiores convicções e faz com que eles aumentem a exposição ao longo do tempo. O fundo também tem um patrimônio já um pouco mais alto, né, já passa de 14 bi, então essas posições que eles carregam, eles vão remanejando ao longo do tempo, não passam de exposição acima de 20% nas empresas, não costumam passar, então vão rebalanceando, sempre calculando a taxa interna de retorno desses fundos quase que diariamente. Então, como eles sempre falam, que o preço sempre segue o lucro, eles vão atrás sempre desse lucro, tá, da empresa, e o preço, inevitavelmente, ele corre atrás. Então, o viés do Alasca é mais esse mesmo, e por isso que eles não têm muito posições parecidas com outros fundos. Eles são bem independentes, a gente enxerga pelo menos dessa forma. Certo. Bom, gente, eu acho que ficou aqui claro, né, a importância de você ter esse material, ainda mais um material gratuito, material que você, clicando aqui embaixo, você consegue baixar só cadastrando o teu nome e teu e-mail. Queria agradecer também ao Jonas também por todo esse trabalho, não deve ter sido fácil, ao próprio Rafael, que é o nosso head aqui de fundos de investimento da Carteira Z. Quem está aqui acompanhando já deve conhecer ele, então você pode tirar suas próprias conclusões. Aqui a gente passou uma ou outra que a gente já percebeu de cara, mas tem muitas outras conclusões para vocês tirarem, e estando na nossa lista, vocês vão receber depois, em janeiro, a carteira de setembro, em fevereiro, a de outubro, e assim por diante. Agradeço a você, obrigado, Rafael, por estar aí, e, enfim, quer deixar uma última palavra? Sim, queria agradecer a todo mundo aí, esse trabalho aí eu acho que vai ser bem agregador para o pessoal ter, o pessoal pode se cadastrar lá para receber todo mês o Espião Carteira Z, para dar uma olhadinha o que o fundo está aumentando ou diminuindo a exposição, ou até operando short, tá?
Queria aproveitar essa oportunidade para agradecer pelo Ultimate Value que a gente teve aí recentemente, 7 de dezembro, né? Dessa camiseta aí, que está sendo muito bem falado, tanto no Rio quanto no Brasil e até no mundo, né? A gente tem recebido comentários de pessoal no Twitter aí, de toda a parte do mundo, agradecendo por esse evento, que foi bem enriquecedor. A gente conseguiu unir gestores, CEOs de empresas, pessoal que fala de fundo imobiliário, educadores financeiros. Então, a gente quer agradecer a todos que foram. Com certeza, haverá mais eventos assim. E, Daniel, muito obrigado por tudo aí. Espião Carteira Z, é só baixar aqui embaixo, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado a todos, pessoal. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima. Abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.